Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Ilumina Musical. Essa é a nossa estreia. Aqui a gente vai conversar com músicos, artistas, todos que estão no meio musical, no nosso meio musical. Para estrear o nosso programa, tenho a honra de estar aqui com Ali de Maria. Ali de Maria, que é regente, compositor, artista, poeta, sou um grande fã. E o principal organizador do movimento da música de rezo, que é um movimento musical que vem crescendo muito no Brasil, um movimento que vem trazendo diversos aspectos culturais, religiosos dentro da música, trazendo elementos de diversas culturas religiosas, como a Umbanda, como o Espiritismo, o Catolicismo, Santo Daime, até vertentes hindus com os mantras, né, o crescimento da yoga que a gente vem observando, o quanto isso vem crescendo no Brasil. Então, muito obrigado por estar aqui, Ale, por que agradeço, André. Aceitar o nosso convite. E queria que você começasse falando um pouquinho sobre o gênero da música de rezo, como você vem trabalhando, você que foi um precursor dessa história toda, um organizador mesmo, né, desse movimento, desse nicho novo, que ajuda tanta gente, que vem mostrando tantos artistas talentosos, e você veio como chefe, carro-chefe com sua arte, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, sobre a sua história com a música de rezo, e como você enxerga esse movimento musical, como ele vem se desenvolvendo no Brasil, como você percebe todo esse movimento. Obrigado, André. Obrigado, sim, estar aqui no Ilumina Musical. Uma honra para mim estar nesse podcast falando sobre música de rezo e outras coisas mais, né? Bom, a música de rezo, ela, na minha compreensão, ela sempre existiu, né? O gênero sempre esteve aí, ele só não estava organizado e não tinha nome. A minha tarefa foi nomear e organizar um movimento, um primeiro movimento para o reconhecimento. Então, quando eu estava estudando música do Santo Daime, né, um estudo acadêmico, fazendo um mestrado aqui em Santa Catarina, onde eu moro, né, estava fazendo esse mestrado e acabei me deparando com esse nicho. E através dos meus processos espirituais, né, das minhas experiências místicas, eu percebi esse lugar, né, que é o espaço da música de rezo. E à medida que eu fui entrando nesse caminho, observando, o que mais me doía era que ninguém sabia exatamente o que era. Então ela estava muito presente no ritual, dentro dos ambientes ritualísticos, né? Cerimônias, rituais, né? Ayahuasqueiros ou não, né? Mas muito pouco conhecida fora. Então esse foi o primeiro desafio, saltar o limite ritual. E quando você começa a saltar o limite ritual, as pessoas querem saber o que é isso, do que se trata. Sim. Então eu sabia que precisávamos de um nome, né? Tem que ter um nome. Mas se você vai colocar um nome num gênero, não só necessariamente num gênero, mas aquilo que precisa ser nomeado, esse nome precisa dizer, né? Trazer a informação do que é a coisa. Então eu comecei cantando, apresentando músicas sem ter esse nome. E comecei um movimento para o reconhecimento desse gênero sem ter o nome do gênero. Olha. Por isso que o movimento chama Canarinho Branco, né? Que o Canarinho Branco seria esse cantor dos 7 raios, né? Porque você pega as 7 cores, na luz ela é branco. No matiz, né, você pega as 7 cores, ela dá preto. Mas na luz é o branco. Isso eu acho que nunca comentei, nunca falei disso para ninguém. Por isso o Canarinho Branco, né? As 7 cores da luz. Olha só. Exatamente. Está tudo sintetizado, né, nesse ser que canta. E até quando eu tive a ideia do Canarinho Branco, eu nem sabia que existia Canarinho Branco. Eu achei que era uma imagem poética. Depois eu descobri que os canarinhos belgas eles podem ser brancos, rajados, amarelo e preto. E tem o branco puro, né? Que foi uma felicidade quando descobri isso. Mas enfim, voltando ao gênero. Então, o movimento Canarinho Branco,
sem o nome, né? A minha, vamos dizer, esse trabalho que eu considero missionário, começou no final de 2011, ali em 1º de novembro de 2011. Ali eu tive o download do que eu precisava fazer. Depois, no 2012, eu organizei um movimento com a ajuda de músicos, principalmente de Curitiba. Ah, legal. Né, que foram os primeiros Canarinhos Brancos. Eu achei que tivesse sido aqui em Florianópolis. Não, nasceu em Floripa. Nasceu aqui. E eu subi a serra e encontrei apoio lá. Entendi. Encontrei apoio lá e aqui. Foi conjunto, foi ao mesmo tempo. Nasceu aqui, começou a trabalhar aqui, mas ecoou em Curitiba primeiro. Mas eu considero que ficou mais forte quando eu cheguei no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul já no final de 2012, né, adentrando 2013, realmente, aí pegou força. Mas nesse momento ainda nós não tínhamos o nome do gênero. Tínhamos o nome do Movimento Canarinho Branco para o reconhecimento de um novo gênero que nós não tínhamos o nome. Né? E no início eu fui muito democrático. Eu abri assim, trago ideias e tudo. Esse período foi que demorou muito. Assim, enquanto foi democrático, não fluía. Até que eu tomei pela mão mesmo, falei, não, vamos resolver isso e vamos resolver agora. E o nome Rezo, assim, eu queria um nome que identificasse o que estava acontecendo, né? E no cerimonial na montanha, aqui na Serra Catarinense, em Urubici, ocorre ali todo janeiro, um cerimonial de iniciação dentro do xamanismo, que a gente chama de caminho rojo, caminho vermelho. Uhum. São tradições do México. Essas tradições existem no Canadá, nos Estados Unidos, no México, no Equador, no Peru. Elas têm algumas características que distinguem umas das outras, mas há um carro-chefe. Tá. E nesse lugar, a música, existe um nome para ela, chama-se música medicina. Sim. Né? Muita gente confunde música medicina com música de rezo. Entendi. Música medicina vem ali da parte mais latina da não história. Não é da onde ela vem, porque existe música medicina lá nos Estados Unidos, no Canadá, né? A gente chama de música medicina aqui porque é espanhol, então esse é o nome, mas o que ela é, independente da tradução do nome, né, para a língua latina, o que ela é o que é importante. A música medicina é uma música que basicamente ela trabalha com evocação de espírito de planta e espírito de animal para fins de cura. Que são os ícaros, esse tipo de coisa. Os ícaros, exatamente. E então o que acontece? Esses ícaros e esses cantos do caminho vermelho, do caminho rojo, que também, né, que é a base das crenças que a gente identifica assim urbanamente como xamanismo. Então, essa música, ela é cantada pelo xamã, pelo líder, pelo condutor desse cerimonial, que tem as iniciações e que normalmente é quem carrega a tradição da música que já existe e que também cria as novas. Entendi. Né? No meio indígena, né, alguns cantos, inclusive, são proibidos. Você não canta eles assim em qualquer lugar. Existe a hora, o jeito, né? Outros são mais abertos. Mas, enfim, isso é música medicina. Então, naquele ambiente que eu estava, é música medicina. Só que lá existe uma coisa chamada rezo, que é também do espanhol, por causa da invasão espanhola no México. Então, se chama rezo na hora que tem aquele momento da palavra com o tabaco. Então, a gente fala, né? Então, está aberto o rezo. Quer dizer que está aberto uma palavra sagrada na hora do tabaco. E aí, um colega também que está lá estudando, recebendo essas iniciações, me perguntou, o que você faz? Eu falei, eu sou músico. Ah, é? Músico do quê? E aí ele falou assim, mas é rezo? É música de rezo? Ele deveria te falar assim, no ambiente que nós estávamos, ele estava querendo dizer assim, é música medicina? Sim. Só que ele misturou o momento da palavra com a música, que isso não tinha acontecido, foi um acaso. Quando ele falou isso, eu tive aquele momento... clique. Eu tive o clique do Newton, sabe? Da Eureka, a maçã caiu na cabeça. Eu falei, exatamente isso, é música de rezo. Então, quando eu desci da montanha, eu desci já, assim, afoito, né? Eu tinha encontrado o que eu procurava já desde 2011, nós estávamos em 2013. Olha. Né?
Que legal. Estava em 2013. Aí o que que acontece? 2013, perdão, estávamos em janeiro de 2014, né? E nessa época já estavam acontecendo festivais de música Já de estava rezo, acontecendo, fora de mas cerimônias? já estava acontecendo, mas não tinha o nome de rezo. Não tinha. Não Era tinha. um festival, música medicina até então. Chamado Encanto, idealizado por Edmar Taroni, foi feito aqui em 2012, o primeiro. Depois teve outras edições do Chamado Encanto, nas quais eu participei ativamente. No primeiro eu fui só um convidado, e ele queria colocar Festival Canarinho Branco. Você sabe por que que eu não deixei? Não foi por apego à marca, foi porque eu estava preocupado com a visão dos Canarinhos Brancos sobre o festival. Eles estavam achando que estavam sendo explorados. Eu falei, nossa, se eu deixar colocar o nome, eles vão se sentir muito importantes e achar que estão sendo explorados. Eles estavam se comportando como se fossem artistas consagrados, e era a primeira pessoa que surgia para nos ajudar, era Edmar Taroni, né? Então nós tínhamos que estar gratos. Aí eu falei, não, Edmar, é muita ingratidão. Coloca um nome, você, e a gente vai. Né? Poderia ter sido Canarinho Branco, Festival Canarinho Branco, mas foi festival chamado Encanto porque os Canarinhos Brancos acharam que eles estavam sendo usados, eles estavam sendo explorados. E eu, que era líder, fiquei bem bravo, né? bem irritado com isso. E aí não se chamou Chamado Encanto, nós não tínhamos o nome do gênero. Foram 3 edições. Edição em 2012, 2013 e 2014. No 2014 já tinha o nome, aí era Rezo. Que foi na montanha em janeiro de 2014 que o nome desceu da montanha, o Rezo. Entendi. E a partir do momento que tem um nome, a coisa toda se faz de forma muito mais fluida, né? Muito mais fácil. Fluida. Porque a gente tem aí um novo gênero muito claramente, é um novo nicho que se formou e cresce a cada dia. E imagino que sem nome, hoje com nome já é difícil, né? A gente expandir, furar bolha sem nome, então imagino que deveria ter sido bem complicado. E a partir desse momento que chegou o nome, você sentiu que expandiu mais, que cresceu o número de festivais? Isso vem crescendo, né? Vem crescendo. Eu acabei de chegar do Rezo BH. Ano passado eu participei do Rezo Rio. E o legal do Rezo BH é que é um evento patrocinado pela Prefeitura de BH. Exato. Né? Então a gente vê que as leis de incentivo da cidade está sendo quebrada essa barreira. Exato. Do nome Rezo, né? Porque muita gente tem um certo preconceito com o nome Rezo, tem uma certa resistência, né? Uma certa resistência. Com o nome Rezo. Como é que você enxerga isso? É importante a gente falar, porque eu vejo dentro do meio musical que a gente atua, muita competição. É Rezo, não é Rezo, é MPB, é nova MPB, vamos colocar alguma coisa para furar a bolha. E muitas vezes eu sinto, eu mesmo já presenciei algumas situações em que tem mesmo um certo preconceito contra o nome Rezo. Né? Como a gente pode mudar isso, mudar a mentalidade das pessoas, explicar melhor o que é Rezo, ou tentar ir por algum outro lado? Olha, o Rezo é assim, para as instituições, eu compreendo a dificuldade, né? Sim. Porque que é isso? No primeiro impacto, o primeiro impacto, que é isso? Porque eles não entendem esse presente do indicativo, rezo, né? Quase reza, mas o que está acontecendo? Não é um substantivo, então, né? É um verbo conjugado. O estranhamento eu acho que ajuda, porque chama atenção e eles, mas né? Então esse estranhamento ele gera curiosidade. Eu gostei muito desse nome, inclusive, na época, por causa disso. Esse estranhamento é o que faz entrar, né? Mas nas instituições, tipo SESC, SESI, enfim... Prefeituras e espaços muitos, há, às vezes, a preocupação de ferir, né, um lado, né, essa coisa da dificuldade do laicismo, do que é laico, o que não é laico. Entrar na religião, né? Entrar na religião, então eles têm um medo. E aí, ainda nós não tivemos os meios, a oportunidade de mostrar que o rezo, o material do rezo, o material poético, estamos falando aqui de lirismo. Sim, cultura, o lirismo, né, ele se utiliza, né, de tudo aquilo que o homem conquistou na sua cultura espiritual. Mas eu estamos falando aqui de uma ação universal. Porque dentro do rezo convive, né, no Manifesta Canarinho Branco, não é Manifesta que está no meu primeiro CD lá no Mãe d'Água, tem um Manifesta Canarinho Branco publicado ali. Ali
tem a defesa da música de rezo, né? Falando o que ela aspira e tudo mais e o que ela é. Então é uma música que permite, ela é inclusiva, ela permite material poético de todas as religiões, embora ela não está linkada à religião, a um processo religioso. A nenhuma diretamente. A nenhuma vertente. O que ela quer é a beleza do que foi, o que o ser humano expressou nas religiões. Que são o quê? Seus arquétipos, né? Os seus arquétipos. Arcanjo Miguel, Shiva, Ogum, Oxum, né? São José. Ou seja, olha, todo mundo está dentro da música de rezo. E outra coisa, numa mesma canção, você pode ter todos esses que foram citados aqui, pode estar na mesma canção. Pode estar só um. Então, dentro da música de rezo, você pode ter só orixá, você pode ter orixá junto com santo, você pode ter orixá junto com deidades do hinduísmo, né? Shiva, Brahma, Vishnu, Sim. Né? Hanuman. Tá todo mundo. Então, o que acontece? O rezo, ele permite essa inclusão de todas as egrégoras. Por isso que eu criei o conceito de aliança das egrégoras. Porque a egrégora é formado no plano espiritual, com as ideias, com o que se sente, com o que se pensa. Não é daqui. Portanto, a gente também não deve nada para nenhuma aglomeração, associação religiosa terrena. Nós estamos pegando o lirismo direto, sabe? Da fonte da ali. fonte, das ideias. E trazendo em forma de arte, em forma de E trazendo em forma de beleza. arte. Então, assim como os pontos da Umbanda, as canções de matriz africana entraram no Sesc, como, né, um resgate cultural, uma preservação da cultura, eu entendo que é o mesmo princípio. O mesmo princípio para a música de rezo. O mesmo princípio para a música de rezo. A gente vê também, hoje, playlists editoriais de plataformas como Spotify. Eles têm hoje playlist editorial Canto dos Orixás, Pontos de Umbanda, com esses nomes. Então, a gente vê que eles estão se abrindo, né? Bastante. Pra... Só que ainda não tem rezo, né? Ainda não tem rezo, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos criar um plano. Eu acho que você começou um movimento forte em Brasília, né? Comecei. Na verdade, eu tive uma ajuda de uma produtora de eventos chamada Ana, eu esqueci o sobrenome dela agora, que me apresentou uma ideia, né? Da gente ir até Brasília e conseguir pleitear, ser ouvido, o que é rezo e tudo mais, para estar em todos os documentos de lei de incentivo. Documentos oficiais. Do Ministério da Cultura. Isso é um passo importante, que preciso de ajuda, no sentido assim, não é só eu ir lá. Né? A gente unir forças e ir mesmo para Brasília para resolver isso, para ser ouvidos, para passar por essa junta, por essa sabatina, do que se trata, o que é, para conseguir que o rezo esteja nesses documentos. Porque, com certeza, vai ficar bem mais fácil as instituições aceitarem e compreenderem que é a mesma coisa que ocorre com os pontos de Umbanda, com a mesma coisa. E que é um movimento musical como todos os outros, né? Como teve a Tropicália, como teve a Bossa Nova, um pouco mais voltado ali para práticas espirituais de autoconhecimento também, natureza, mais um movimento musical, né? Independente da sua origem. Exatamente. Porque a própria MPB, você pega lá, tem muita coisa de orixá, de Umbanda, né? O sambas tá cheio de pitadas, de referências religiosas. Exato, né? Porque eu sempre falo, o rezo sempre existiu. Sim. Né? Você pega Erivelto Martins nos anos 40, tem Ave Maria do Morro. Se você pegar o repertório do Dorival Caymmi, você vai encontrar o rezo lá. Você pega os cantos gregorianos, muito mais atrás. Que aí é música sacra e já está dentro da Igreja Católica. Eu não vou dizer que não é rezo, porque acho que tudo isso é rezo, mas assim, como isso é muito mais antigo e tem o seu nome, o seu legado, né? Eu vou trazer para mais perto mais aqui. Novo, tá. Vou trazer para mais perto. Se você pega, tava ali no Erivelto Martins, falei do Dorival Caymmi, Gilberto Gil. Você vai encontrar rezo no repertório do Gilberto Gil. Sim. Né? Você vai encontrar rezo até com Caetano Veloso. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. É um tipo de rezo. Eu diria de um rezo invertido, mas é rezo. E não falo pejorativamente. É uma visão. Rony Fon fez muito sucesso com uma música de Oxóssi nos anos 70. Que foi sucesso, assim, parada. De tocar no Brasil inteiro. Comercialmente, né? Comercialmente. E nós vamos encontrar
o Davi, filho do Moraes Moreira, Davi gravou Nessa cidade todo mundo é de Oxum, homem, menino, Virou hit. menina, mulher. Não foi só ele que gravou, se não me engano, a Gal gravou, né? E de quem é a música? A música é do Jerônimo, né? Que vem ali daquele meio do candomblé da Bahia, e que tem muito mais. E você vai encontrar grupos de ponto de Umbanda já nos anos 60 e 70 no Brasil, consolidado, vendendo disco, muito disco mesmo. Isso era o quê? É rezo. Né? E eu poderia continuar aqui, Roberto Carlos, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, rezo eu total. estou aqui. Né? E ele tem mais, agora eu não me lembro, tem mais rezo ainda. E tem uma história muito... O pessoal da UDV, para quem não sabe, é uma das linhas, né, que trabalha com vegetal, com ayahuasca, daime, tem muitos nomes, mas na UDV é o vegetal. Tem uma história que o mestre deles, o mestre Gabriel, o criador da União do Vegetal, ali nos anos, fim dos anos 60, né, quase 70 ali, eles estavam numa sessão e eles tinham playlist e eles ouviram, fora do local, só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. E ele teria ouvido isso, né? Toda a sessão ouviu. E ele teria, né? O pessoal da UDV que estiver assistindo, se eu não contei direitinho, me perdoa, tá? Mas a história é basicamente isso, que ele teria dito assim: esse rapaz vai cantar as músicas adequadas para esse momento aqui. Eu vou ajudá-lo, né? E a verdade é que o mestre Gabriel partiu, né? Faleceu. Foi embora, né? Tipo, fez a passagem. E o Roberto Carlos, naquele momento, depois da partida do mestre Gabriel, começa e vem com algumas canções. Olha só. Justamente. E que eles Teve essa sincronia? Teve essa sincronia, que legal, né? Não sabia. E eu acredito muito, sabe, que isso é possível. Sim. Eu acredito mesmo, né? Eu acredito que o mestre Gabriel deu uma força pro Roberto Carlos. Chegou no maior artista da época ali, né? O maior expoente. Gosto de acreditar que quando o Roberto partir, eu espero que demore muito, que ele faça 150 anos, Sim. né? Se possível, eu gosto muito do que representa o Roberto para a cultura brasileira. Que quando ele partir, né, ele encontre o mestre Gabriel. Eu gosto de pensar que ele vai encontrar o mestre Gabriel e falar... Obrigado. Né? Obrigado pelo toque, ajudou muita gente. Foi um abraço, Amora. Maravilhoso. E como é que você vê esse movimento da música de rezo daqui a um tempo, daqui a uns 5, 10 anos, o desenvolvimento disso? Como que você enxerga? Eu sou muito otimista, eu acredito, sabe, assim, eu acredito que se o homem não destruir o planeta com essas guerras, tudo, a música de rezo vai se expandir cada vez mais. A música de rezo já é ouvida no mundo inteiro. Ela não está só no Brasil. Sim. Né? Nós estamos falando de nicho. Há um segmento que ouve música de rezo. Fora do Brasil, no Brasil, né, os nossos irmãos, eles vêm para cá, entram em contato e adoram e levam, né? E propagam. E propagam, exatamente. Então, assim, mas não é só por causa deles. Vamos falar do mercado nacional. Eu acho que é absolutamente normal, assim, previsível, de que não parou de expandir, desde que eu consegui colocar o nome, até colocar o nome, né, achar esse nome, eu lembro que era muito lento, era muito difícil. Com o nome facilitou muito. Porque você não identifica, né? Exato. Você sabe que durante muito tempo a marca Ale de Maria era maior do que a marca Rezo no Google, né? Então, e aí qual era a meta de trabalho? Aí você mesclou as duas. A meta de trabalho o rezo tem que passar o Ale de Maria. Tá. Né? Porque eu falava, a hora que o rezo passar o Ale de Maria, vai ser muito bom pro Ale de Maria, né? Vai ser muito bom para mim. Então, eu falo assim... vai todo mundo acabar caindo em você. Na terceira pessoa, porque a gente agora tá falando de marca, né? Sim. Tá, a marca Ale de Maria. Então, se o rezo passou, eu tenho caminho para andar. Se eu tô na frente, ainda tô abrindo caminho. Isso foi muito pesado para mim, não foi fácil, não. Né? Para muita gente pode pensar que sim, que é fácil, que foi muito desafiador. Anos de trabalho, né? Anos de trabalho, muito investimento, né? De energia, desde saúde física, tempo... Tudo, financeiro. Recurso financeiro, muito
Muito desafiador. Mas tá bonito de ver, né? Tem vários artistas aí chegando, quebrando barreira mesmo, entrando em rádio, comercial, Sim. entrando em TV. A gente teve experiência aí com a Marie Gabriela, com 2 clipes no Canal Bis, por exemplo, da Globoplay. A Marie é como é que eu falo assim, minha flor do coração, né? A menina dos olhos, esse que é o nome. Menina dos Olhos. Conheci a Marie lá atrás, sempre apostei na Marie, sempre acreditei na Marie. Fez backing vocal pro seu primeiro CD, né? Você deu uma super força Ela ali. fez backing vocal, mas assim, ó, a Marie foi chamada, né, eu queria um lugar de destaque para ela, mas ela era muito jovem, ela já tinha o Illumina, ela já tinha o Illumina, o Illumina é mágico aquilo, né? Mágico, é uma gravação que... E aí o que acontece? Foi em Florianópolis, né? Na época era o estúdio, como é que era o nome que a gente pedia aqui pra nossa... Valve State. Hoje é um lugar, né? Valve State. Tá. E aí chamei a Marie para gravar comigo e tudo mais. Só que no estúdio a Marie não tinha experiência ainda. Então ela ficou no meu CD Mãe d'Água, que é o primeiro CD da música de rezo, ela ficou como mais back, né? Mas para um ouvido apurado você percebe que ela tá ali, tá presente e tudo mais. A minha intenção era dar um maior destaque, mas ela ainda não tinha tanta experiência, né? Mas depois, né? Porque o Illumina ele dá uma amostra do que é a Marie. A música Ilumina Minha Mãe. O Ilumina Minha Mãe, a música Ilumina Minha Mãe, ela colocou a Marie na cena. E o que acontece? E ela é muito perfeita, a música, e foi um grande momento da Marie. Mas a Marie ainda não tinha experiência de palco, não tinha experiência de uma trajetória e tudo mais, né? E eu tive a oportunidade de ver isso tudo acontecer, né? Até de influenciar. Ela mesmo, ela fala isso, né? Assim, Sim, ela por fala onde que ela você passa. Uma das maiores referências dela é justamente você. E eu tive a oportunidade, então, de ver se desabrochar. Sim. E eu sempre acreditei nesse desabrochar. Eu tinha absolutamente certeza que a Marie, né, aconteceria. Tinha certeza absoluta, né? E tá aí a prova, que ela, né, onde ela tá e tudo. E aí o que acontece? É para mim uma alegria ver a Marie, que assim como eu, e a Marie é antes de mim, porque o Ilumina Minha Mãe é antes do Mãe d'Água. Olha só. A Maria, exatamente. Então é o seguinte, o diferencial é que, o que eu tenho de diferente? Que a minha marca surgiu trabalhando já o rezo. Mas já tinha Flávia Venceslau, já tinha Marie Gabriela, já tinha Chandra Lacombe. E assim, a gente pode aí desfiar vários nomes, mas não tinha o nome do gênero. Esse que era o problema. Então volta naquilo que você falou, da importância do nome. A partir do momento que o nome surge, por exemplo, eu lembro do produtor do Chandra, falava, não, mas o Chandra falou que é MDB. Eu falei, não é. Né? Porque a sigla MDB seria Música Devocional Brasileira. E eu fui contra. Mas não fui contra por um litígio egóico, não é isso. Eu coloquei um posicionamento etnomusicológico. Porque o devocional também acaba talvez limitando um pouco por isso? Eu não gostei de duas coisas, assim, dentro dessa sigla. Olhando do ponto de vista etnomusicológico, certo? MDB, já no imaginário brasileiro, naquela época, ainda estava linkado a partido político. Parece muito. E aí o que acontece? Não, é a mesma sigla. Então tem um partido mesmo. Exatamente. Né? Então, naquele momento era PMDB, mas ele tinha sido MDB. Ele voltou a ser MDB, porque ele é dono da sigla. Então aí você vai colocar MDB como o nome de um gênero. Mas esse era um problema que me causava desconforto. Imagino. Entendeu? Sim. Porque já existia esse nome, não precisava ser um partido político, podia ser o nome de uma marca de leite. Já existe, já foi usado. Já associa, né? Aí, o MDB parecia, assim, um arremedo de MPB. Uma adaptação. Foi o segundo ponto que me deixou, assim, não. Tinha que ser uma coisa mais original. Exatamente. Aí vamos agora no ponto, que é o que eu quero defender, etnomusicológico. Ele descreve o que está acontecendo. Na minha visão, na minha compreensão, não. Música devocional brasileira. Fechou, é Brasil. Se é um mantra, por exemplo, já não caracteriza. E já naquele momento não estava acontecendo só no Brasil. Você tinha o que nós falamos da música medicina.
que já era forte nos hermanos latinos, e você Muito. tinha pessoas que estavam criando músicas, que não era música medicina, era música de rezo, em espanhol, mas era música de rezo, e que já estava tocando, já estava acontecendo. Tudo aqui perto, tudo nossos irmãos aqui tocando, uns ouvindo os outros, eu estava falando, mas nós vamos fechar, o mundo pretendendo se tornar uma aldeia global, eu não estou falando se isso é bom ou é ruim, se tornar uma aldeia global, mas naquele momento era esse o movimento, né? No Brasil, o mundo agora está indo para uma coisa chamada multipolar, né? Não é mais globalismo. Mas naquele momento era uma aldeia global. Eu falei, nós vamos fechar, vamos abrir e pegar todo mundo, né? Então eu divergi dessa música. Aí teria que ser música devocional universal, alguma coisa assim, né? Então, e não ia ficar, né? MDU, também então, não... e você precisa de um nome bonito. Então, aí, não sigla, tá, mas o que significa essa olha, sigla? Não é sabe. só sentir, né? MDB, rezo. Não adianta. O rezo ganhou, o rezo venceu. Eu falei isso pra ele, eu falei Sim. assim, olha, é o seguinte, vocês vão para o Ele MDB, eu mesmo, vou dar uma volta e vamos ver o que acontece. Sim. Aconteceu, o resto tá aí. Muito engraçado, uma vez eu encontrei o Chandra no festival musical xamânico, na VMX, e a gente estava conversando ali, numa roda, eu, ele e a Marie, e a gente gera, né, uma impressão da pessoa sem conhecer, que é uma coisa que é inexplicável para a mente. Ele chegou, eu tinha uma impressão dele, e ele se mostrou totalmente o contrário da impressão que eu tinha, chegou super humilde ali, conversando com a gente, de igual para igual, e ele falando, a gente entrou no assunto do nome, né, aí ele falou, o rezo, né, tá indo muito bem esse nome, que o Lady Maria sugeriu, eu acho que vai ter que ser por aí mesmo. Ele é um querido. Ele é muito legal, e talentosíssimo, né, maravilhoso. Adoro, amo ele ali, as composições, as músicas. E eu chamo o Léo Carvalho, Chandra Lacombe, né? São os precursores. São os precursores. Havia rezo antes? Havia. Vieram antes de você, né? Vieram antes de mim, mas eu chamo de precursores porque são eles os que primeiro fizeram o movimento de saltar do limite ritual. Entende? Levar para fora. Exatamente, porque o Chandra estava envolvido conheceu o Santo Daime, estava envolvido com as medicinas, né? Conhece esse universo. Leal, idem, né? Conhece esse universo e tudo mais. E fizeram esse trabalho de viajar, tocando pelos ashras do Brasil, né? Então, assim, esse movimento são precursores. A Flávia Venceslau, eu considero também como precursora, porque a Flávia, ainda que tenha tocado no começo, muito dentro do ritual, dentro do limite ritual, a música dela saltou. A música dela, ela pode ser várias coisas, né? Pode ser várias coisas, porque ela trabalha com o lirismo dela, ele é menos arquetípico. Ele é mais neutro. Exatamente, ele é arquetípico, mas é o sol, é a lua, as estrelas, é a natureza, né? É a criança, é o amor, é a esperança. Mas os arquétipos da religiosidade, como as entidades, eles não estão presentes assim no lirismo dela. Isso também favoreceu o quê? A música saltar. Então eu considero assim o estilo da Flávia ajudou muito. Essa furou a bolha. E a humildade da Flávia, né? Sim. Que o Clebinho da RZON estava em contato com ela e conversando, e ela falou assim, sabe, Clebinho, eu não sei se eu sou rezo e tal. Mais uma coisa de não querer atrapalhar aquilo que está sendo feito. E tipo assim, meu trabalho vai por aqui. Olha a grandeza da Flávia Venceslau. Ganhando vários prêmios. Exatamente. Olha o trabalho dela e tudo mais. Aí essa postura, né, que eu falei, poxa, a Flávia Venceslau não é só uma compositora, uma cantora excepcional, né? É também um ser humano. Nessa conversa que o Clebinho me passou, falou, olha como é que é a Flávia, né, e tal. Eu falei, olha a grandeza, é que a gente vê o quanto tem, né, os grandes. São humildes. E a naturalidade em fazer um trabalho que nem está associando a outro. Para ela está fazendo a música dela como música brasileira, sem rótulos, sem nada, e está desenvolvendo, e está dando certo, e toca tanto em lugar de rezo, quanto em lugar que é pura MPB, e grandes artistas da música brasileira gravando músicas dela, né? Padre Fábio gravando, se não me engano a Bethânia gravou uma dela também. Me parece que sim, eu não tenho certeza, me falaram outro dia, eu não sei qual e quando, mas me falaram outro dia que a Bethânia gravou, não sei se é verdade.
torço que sim, porque ia ser maravilhoso, entendeu? Isso é uma coisa que pode ajudar muito, né, o movimento. Nossa. Essas parcerias com artistas consolidados da MPB, a gente lançou agora, não sei se você chegou a ver, uma música do Zé Cabaleiro com a Lactme, que é uma artista que entrou agora no circuito, se colocou ali como Lactme e conhece o Zé Cabaleiro convidou ela para gravar uma música dele. Bacana. Então saiu um featuring dos dois, e eu vejo que isso é uma grande oportunidade da gente conseguir subir a audiência, né? Acho que essas parcerias são fundamentais, e também quando o artista consagrado resolve tocar, resolve gravar uma música de rezo, com certeza isso vai abrindo portas, né? E tá acontecendo. Tá acontecendo. Você vai no show do Zé Cabaleiro, ele toca pontos de Umbanda, Mamãe Oxum na Cachoeira. Já tinha feito isso antes do rezo chegar, né? Sim. Você vê como é, que tá sempre, as coisas estão sempre acontecendo. Então, essa questão do artista. Outra coisa, quando a Flávia é gravada por uma Bethânia, um exemplo, não sei se foi ou não, mas assim, eu acredito que sim. Se não for, vai ser. Vai ser. Boa, muito bom. Sei lá, e alguém grava a Marie, entende? Eu não digo alguém só do meio, não. Alguém da MPB ou de outro gênero. Alguém do sertanejo universitário grava um rezo nosso. Que pode acontecer a qualquer momento. Vai acontecer. Inevitavelmente tem uma hora que tudo acontece. Como aconteceu comigo e o MC Garden, do Funk Positivo. Funk, né? Funk Positivo. Então, assim, ele é Funk Positivo, funk, acho que é Funk Positivo, funk de consciente. Funk consciente. Funk consciente. Legal. Então, o MC Garden é uma referência, assim, do funk se aproximando do rezo. Se aproximou tanto que agora ele tem produções de rezo. Né? Tem coisa do rezo e andou produzindo rezo. Né? E produzindo muito bem. Um garoto, um atleta, né? Um atleta que é um lutador de jiu-jitsu, que vai para campeonato e tudo mais, mas que é um MC consagrado. Também MC. É muito conhecido no meio do funk. E gravou comigo Pineal. Olha só. Né? Só o nome já assim, diz tudo. E uma música dele, que ele teve a experiência e tudo, e recebeu essa canção. E é um rap. E é um rap. Na verdade, ele é um melody. Tá. Né? Tá no ali, meu canal, dentro. Tá no canal dele. Tem clipe aí, quem tá assistindo, se quiser ver a Pineal. Então, isso aconteceu, acho que tem o quê? 3 anos que a gente gravou isso, né? Pra mim foi uma alegria. Pra ele, eu acho que também que a gente se divertiu muito fazendo esse trabalho. Eu acho bonito demais. Foi gravado num lugar que é onde eu gravo tudo, né? Todo o meu trabalho. O Mãe d'Água era Volve State, mas como o estúdio hoje chama um lugar, né? Todo meu trabalho, com exceção do Lágrima de Cristo, que foi gravado em Curitiba, o restante é tudo aqui em Florianópolis. Tudo num lugar. E o MC Garden, quando a gente fez, causou um estranhamento no público dele, tipo, que isso? Imagino. Totalmente fora do que estão acostumados, né? E interessante que o meu público aceitou com naturalidade, né? Que eu achei que ia dar um estranhamento, tipo assim, pô, ali enlouqueceu, né? Tá com funk, né? Com funkeiro e tal. E recebeu com muita naturalidade. Houve, assim, um pouquinho de estranhamento, né? Uma certa animosidade do lado da tribo do funk. Mas não é que predominou. Teve também pô, que isso? Então, abriu que... Juntou os públicos. Juntou o público por um momento. Aconteceu algo ali. Então... Isso pode acontecer de novo, e de novo, e são muito importantes essas parcerias de junção de público, porque é uma forma de atingir alguém que você não conseguiu atingir de forma orgânica, natural. E uma coisa que é legal de comentar é que o público do resto, você falou que não causou estranhamento da sua parte, da parte do seu público. É um público que está muito aberto para coisas novas musicais, né? Sim. E, aliás, eu acho muita coragem em artistas como Chandra lá atrás, que começaram a gravar músicas totalmente fora do padrão, né? Você pega Recado da Mãe Divina, é uma música de 7 minutos, com uma letra enorme, que conta uma história, e totalmente fora das métricas comerciais de rádio, TV. Então, é uma coragem muito, muito profunda ali, de você ir chegar, compor uma música, gravar,
E deve ser muito legal ver isso se desenvolver, né? Porque você fala, olha aí, como não tem padrão, Nossa, não tem regra, né? Você me lembrou uma coisa que eu vou ter que fazer um meia-culpa aqui. Você sabe que no início ali do movimento Canarinho Branco, a gente, com a ajuda de uma pessoa que foi citada já aqui, que é o Edmar Taroni, que ajudou muito o movimento Canarinho Branco, tem uma dívida de gratidão com o Edmar muito grande. Assim, sabe aquelas primeiras pessoas que reconhecem, tá acontecendo algo aqui e eu vou ajudar, né? E eu, mais maduro, mas tinha aquela garotada toda, então eu vou ajudar os meninos. Então era como se eu também fosse um menino, mas ao mesmo tempo, né? O irmão mais velho. Exatamente, a gente estava ali e ele ajudou muito. E aí o que aconteceu? Naquele momento, a gente produziu 3 álbuns, sendo que o primeiro foi o CDzinho Canarinho Branco, com vários canarinhos brancos e convidados, com música de rezo, evidentemente. Nesse primeiro momento, pra você ter uma noção, não tinha ainda o nome rezo, mas a gente já estava gravando e vamos que vamos fazer. Já estava trabalhando no movimento. Né? Aí teve a segunda edição, nós fizemos duplo, porque era muita gente para participar, né? Convidados e muito canarinho branco, vai aumentando o movimento. Então, duplo. E no terceiro a gente não fez o CD, eu já conto por quê. Só quero fazer a meia-culpa do quê? Nesse momento, a gente está gravando o CD, acreditando que vai ficar no CD. Já está rolando a movimentação de streaming e tudo acontecendo. Foi nessa época, Spotify. Só que, querendo ou não, a gente tá aqui nesse mundo do agora e tal, gravando. E uma das exigências para participar do CD, até para que coubesse na mídia, não extrapole 4 minutos. Cada música. Por Olha quê? Só. Tinha que colocar na mídia. Então não cabe mais de 12 músicas. Aí você citou Tiandra lá atrás, fazendo música de 7 minutos. Sim, isso tudo é verdade. Mas eu estou fazendo minha culpa porque eu ainda tive a visão de que, assim, estamos vendendo CD, precisa vender o CDzinho, porque aí a gente vai juntando dinheiro para gravar mais coisas e tal, não sei o quê. Não extrapola 4 minutos na esperança. De caber mais música, né? De caber mais música e de tocar no rádio. Tá, entendi. E se você, quando você estiver com a Marie, pergunta, fala assim, é verdade que o Adi Maria te falou pra... Ô Marie, pô, Ilumina Minha Mãe é muito grande. Ela nunca vai falar isso, mas eu vou falar que eu fiz isso. Assim, olha, se for produzir de novo essa música, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Não repete aqui, faz... Uma vez só. E tal. A gente acha um jeito, vamos trazer ela e tal. Ou seja, as mutilações para caber na caixinha do mercado, no padrão e tudo mais. Então, assim, eu tô, assim, fazendo meia-culpa aqui. Verdadeiramente, eu fui uma força que fez assim, entendeu? Havia um grupo que esteve conosco no movimento Canarinho Branco, que era o Madre Terra. Sim. Né? Depois separaram, depois agora tem uma nova formação, né? É rezo, mas também atende um outro caminho e tudo mais. Naquela época... rezo rock and roll. Quando eles estavam ali... Né? Quando eles estavam ali na coisa, eles chegaram com uma música um dia lá de 8 minutos e meio. Eu falei, não. Né? A introdução era... Só a introdução era 3 minutos e alguma coisa para começar. Eu falei, não, impossível. Fora, total do padrão. Nós não vamos tocar na rádio nunca, né? Então, aquela preocupação de tocar na rádio, né? Então, eu tinha trazia também essa referência, né? Que não está errado, que até hoje existe. Até hoje existe, mas o que acontece? Com o stream, a gente, de novo, agora a gente teve uma alforria, né? Democratizou. Se a rádio quiser tocar, toca. Se não quiser, a gente toca lá no Spotify. Então. A liberdade que trouxe o Spotify é muito incrível, né? Porque abriu um mundo sem regras. Quer fazer música de 10 minutos, de 12, quer fazer um álbum com 30 músicas, faz. Quer fazer só single, faz também. Então, abriu essa possibilidade de ser criativo da forma que você sente que você quer, exato. E ainda tem, né, essa barreira da rádio, TV, a gente encontra isso quando vai colocar clipes em TV ou música em rádio. Uma vez até eu coloquei uma música de um artista chamado Kirtan, música Reconecta, procurem, muito boa. E é uma música de 7 minutos também, que repete. E aí o cara da rádio falou, André, adorei essa música, mas é muito grande, não vai caber aqui no programa, não tem uma versão Radio Edit aí? Eu falei, faço agora. Fiz lá, editei, cortei, baixei, dei um fade out, falei, Kirtan, posso mandar assim? Ele falou, pode. Mandei e entrou. Entrou lá na Rádio USP. E, então tem algumas alternativas, né, que a gente pode fazer para não se limitar
a pensar, não, vou fazer músicas curtas para poder caber na rádio ou na TV, alguma coisa assim. Dá para você adaptar, fazer versão rádio, versão estendida, versão complexa. Eu gosto muito dessa liberdade que quem trouxe foi o streaming, né? Queira ou não. É muito valioso você poder trabalhar da forma, eu imagino, né? Para um artista, da forma que você recebe aquilo, que você compõe, que você sente e quer fazer, né? Com aquele tamanho de música, aquele tamanho de letra, principalmente, né? São letras gigantes que contam uma história. Então, isso é muito rico. Eu acho que essa democratização trouxe essa bênção pra gente, que é ter músicas desse tipo que a gente pode escutar e ter insights e ter curas, né? Mesmo fora de cerimônias, de rituais, por ser uma música que é feita de coração. Não é algo pensado para vender, pensado para ganhar dinheiro. Claro que a gente quer isso também, mas de forma orgânica, de forma natural. Bacana. Isso é muito legal. E antes da música de rezo, você fazia o quê? Você cantava música popular? Um pouquinho antes, eu era professor de música. Professor. E antes de professor de música, eu estava na universidade estudando música. E também dando aula de música e tocando em casamento, aniversário, barzinho. E tocava tudo. que gênero? Se fosse a celebração, MPB, Tá. né? Se fosse a igreja, aí o repertório de música de igreja, música de casamento de igreja, que aí, né, as de sempre, de quem faz esse trabalho hoje. Hoje em dia, você sabe que eu celebro casamento, só com música de rezo. Olha só. Eu mesmo estou celebrando, eu mesmo estou tocando, mudei o formato de como que fica o noivo e a noiva Que legal. no altar, né? E eu não falo muito dessa mudança para não me imitarem, para eu continuar sendo só eu que faço. Sacerdote, músico, tudo isso. Trabalho sacerdotal. Então eu faço Ah. os casamentos que eu prometo, né? Para quem vai casar, que vai fazer esse casamento assim comigo, como cerimonialista, eu falo, eu te prometo que você vai chorar, né? A noiva, o noivo, vocês dois vão chorar, vocês vão rir, seus pais, se estiverem já entre nós, eles vão chorar e eles vão rir, e quem está na plateia, né, só não vai chorar as invejosas que vão segurar, tipo, porque não eu, né? E eu prometo isso, e acontece desse jeito, porque a música de rezo tem essa capacidade, e quando a gente trabalha com a música de rezo, nesses ambientes, o ambiente da família, então a catarse é muito forte. Ah, eu imagino. Então é uma cura muito grande. Então eu tenho tido assim, sucesso com os casamentos. Antes da pandemia eu estava indo muito bem com os casamentos. Com a pandemia parou tudo, né? E aí o ano passado eu reativei, comecei a celebrar casamentos. Eu vou tocar agora no final de semana em um casamento. Eu e o Rica Silva, olha, fomos contratados. Nós não estamos, eu não vou celebrar esse casamento. Não vai ser um Ali de Maria celebrando o casamento com o noivo e a noiva. Eu vou só tocar. Conduzir a música. Vamos tocar e vamos fazer as apresentações dentro dessa celebração, eu e Rica, né? Você vê que não só eu, que chamaram o Rica Silva também. A gente mencionou, estávamos conversando hoje antes sobre o Rica Silva, um artista sensacional, né? Versátil. E nós estávamos falando do tamanho das músicas, né? Eu não sei por que me lembrei dessas outras vertentes que a música de rezo abre também, essas possibilidades, né? A música de rezo traz, né? Essa possibilidade de liberdade musical, né? Eu acho que eu não vi em nenhum outro gênero isso acontecer. Você ter a possibilidade de fazer uma música de 10 minutos que tem um livro na letra e essa música tocar bem. Eu acho que isso foi exclusivo desse gênero de rezo. O que a gente vê são mantras longos, né, que repetem, mas músicas com uma história assim, eu acho que é a primeira vez. Você estava falando sobre casamento que você celebra. A música Redenção das Águas você fez pensando nisso? Tem alguma relação? Ela é muito, muito tocada quando filme de casamento. Quando eu celebro casamentos, nunca falta a Redenção das Águas. Tá, mas, por assim, favor, né? A Redenção das Águas, ela veio num momento que eu estava me separando de um namoro complicado e tudo mais, e eu entrei num processo introspectivo para compreender tudo aquilo, né? E
como acontece com a música de rezo, como acontece com o artista de qualquer gênero, né? A arte, ela tem essa função de você exorcizar também as coisas escuras e transmutar isso para algo melhor. E o rezo, nossa, mais ainda. Então, naquele processo de separação, eu, durante, como é que fala, um período assim de uns 3 dias que eu fiquei mergulhado mesmo, meditativo, ela veio, mas assim, veio toda. Isso é a minha maior música. Ela é grande, né? Ela é grande, são 13 estrofes, né? E que saiu assim, né? Começou com uma melodia hoje, fiquei com aquela melodia, no outro dia, quando eu fui ver aquilo que era, a música saiu inteira. Que legal. Né? Então é um exorcismo desse processo. E que promove eu acabei realmente me separando e me casei logo na sequência, né? Com outra pessoa, né? Saí desse namoro, casei com a minha amada Maria Carolina. Então o que acontece? Ela aparece no Caian também, na minha terapia com música de rezo, curando relacionamentos, promovendo reconciliações ou promovendo cura que impede a separação. Olha só. Mas ela nasceu num processo de separação. Ela não foi feita para uma cerimônia de casamento, mas ela está trabalhando totalmente nesse quesito, né? Ela trabalha os casais, as relações, e ela funciona muito bem no casamento. O pessoal quer ela no casamento, né? E eu gosto muito de tocar essa música, adoro. Para mim, é a minha preferida, a sua. Eu gosto muito no casamento, é Rosa Branca. Que é ofertada à minha esposa. Rosa Branca é um sucesso também em casamento. Seu repertório combina com casamento, bastante coisa, né? Muita coisa. Muito legal. Nossa, a música de rezo cabe totalmente. Né? Legal. Gente, conheçam o canal do Ale de Maria no YouTube, vai no Spotify. Agora você está com bastante coisa no Spotify, né? Bastante. Tá com 5 álbuns lá, eu tava olhando. Eu demorei, né? Tava só com Mãe d'Água, né? Dinossauro, ficou né? um tempão. Fiquei um tempão só com Mãe d'Água. O Mãe d'Água foi um teste. Tipo, vamos ver como é que é esse negócio de colocar a música em plataforma. Eu coloquei e esqueci, né? Tanto que eu tive uma surpresa muito boa quando eu fui lá. Quando eu vi os números depois. Para ver o que estava acontecendo e tudo mais. Então, eu tardiamente, e fui muito cobrado pelo meu público. Põe no Spotify, eu imagino. Põe no Spotify. O lado bom é que o pessoal tinha que escutar pelo YouTube, né? E aí você acaba forçando o crescimento do YouTube porque não está no Spotify. Não foi uma estratégia. Intencional. Não foi intencional, foi uma limitação. Mas funcionou dessa forma. Eu falo a verdade para vocês. Embora seja produtor musical e entre outras coisas e tudo, uma limitação de estratégia total. Tipo, muitas coisas acontecendo e você não priorizar o óbvio, né? De coloca no Spotify, disponibiliza, facilita, né? Sim, você estava também num movimento de show muito grande. Né? De gravação. Até a pandemia eu não parava. Eu me lembro, A gente estava se falando já nessa época. E eu lembro que eu me perguntava, mas por que ele não põe o resto? Você já tinha o outro. E depois eu fui entender. Lembro, você foi uma das pessoas que falou, pô, Alice, você não vai subir pro Spotify. Lembrei agora, você é uma das pessoas que... Foi quando começou a Illumina, né? Você me ofereceu ajuda. Você falou assim, me lembro. Você quer que eu te ajude e tal? Eu falei, cara, eu quero, mas não... Mas né? a gente também não fez nada para acontecer, né? Você tá sendo educado, né? Eu não fiz nada, tipo assim, você me ofereceu ajuda e eu, tipo, não, legal e tal, e vou pro mundo e tudo mais. Mas eu me lembro que você falou, você quer uma ajuda para colocar? Teve fã que falou, me disponibilizo para te ajudar a colocar as músicas no Spotify. Acho que fã esperto, que falou assim, o Ali é dinossauro, não tá entendendo não, né? E tal. E assim, eu até estava entendendo, mas tava aquela correria danada, eu falei, amanhã, né? Coloquei tardiamente, mas na hora que coloquei muito. E tem muito mais para colocar, você acredita? Como é que tá o seu processo de produção agora? Tem mais coisa para sair? Nós gravamos aqui, nós gravamos num lugar, em setembro fez um ano, setembro do ano passado. Setembro fez um ano que eu gravei com a Juliana de Passos, do projeto Macumbaria. Ela é muito conhecida no meio da Umbanda, canta muito bem. Ela já tinha participado comigo no Sol Azul, uma honra para mim, ela me auxiliar lá. Foi a voz feminina do projeto Sol Azul, que é um DVD que está disponível no YouTube. E aí eu gravei com ela, porque a Juliana, assim, ela deu um boom, que o canal dela, se não me engano, tá com 200 mil seguidores. Olha, que legal. Né? E
ela, vamos ver, ela tá lá fazendo voz feminina no Sol Azul, eu era o Alho de Maria, né? De repente, a Juliana do Macumbaria falou, bah! E aí eu falei, mas vamos gravar agora, né? A Juliana de Passos e Alho de Maria e tal, não sei o quê. E gravamos um Rezo em Concert online. Né, disponibilizamos para quem comprou esse produto. Ah, tá. E aí, a minha ideia era ficar um ano com isso oculto, assim, privado, e depois de um ano a gente disponibiliza isso no YouTube. Depois lança. Aí, desde setembro, que já deu um ano, que eu tô, não, agora vai, o Beto do Um Lugar vai me ajudar. A gente vai pegar os áudios para subir, tem o Anderson Arantes, que é um irmão meu que produz também, produtor, que sobe para mim tudo nas plataformas, né? Só que tudo tá aqui, então o Beto é que organiza o material para a gente poder mandar para o Anderson e fazer todo o trâmite. E aí eu vou soltar esse material, não só nas plataformas, mas também a parte do show gravado, né? Com a banda material maravilhosa. Completo. Legal. Aí é hora da gente voltar a conversar sobre estratégia, lançamento, tudo isso para expandir mesmo, para alavancar acesso, porque agora você está num momento muito bom de fazer isso. Você, com mais audiência, está com 50 mil ouvintes mensais no Spotify, 75 mil no YouTube. Agora, qualquer ação que você faça mais direcionada, certinho, você já vai sentir um boom muito maior do que naquele momento onde você estava testando. Estava testando e fazendo. Sem saber o que vai acontecer. Então vai ser já, porque eu te falo assim, esse material está todo pronto, né? E vamos conversar, Ilumina. Conversar com a Ilumina Musical para a gente fazer uma estratégia para mim. E aí o seguinte, convido vocês para fazer as suas estratégias também aqui com o André aqui da Ilumina Musical. Sim, a gente tem ajudado muita gente, muitos artistas, do rezo principalmente, né? A Ilumina Musical veio com esse propósito a partir da minha experiência com a Marie Gabriela. Ela está junto no projeto, né? Ela está como sócia nesse projeto. Então a gente fez toda a estratégia dela, que deu certo, que cresceu. Eu sou testemunha, realmente é antes e depois. E num dado momento a gente pensou, por que não abrir isso para outros artistas, né? Por que não oferecer esse tipo de serviço? Aí chegou a Ilumina Musical, o nome, a empresa, tudo. E hoje a gente está com uma estrutura muito legal, a gente está com 9 pessoas trabalhando, então está com uma estrutura de selo mesmo, de gravadora. A gente está crescendo, né? Fazendo as coisas tanto da Marie crescer, quanto de artistas que chegaram até nós. Elisa Cristal não tinha nada nas plataformas também, fez um trabalho inicial com a gente, fez só um trabalho, ela é psicóloga, não é cantora como profissional, nada, mas o que a gente conseguiu fazer ali para ela já mostra todo o potencial de estudo, né? A gente vem estudando isso há muitos anos, como eu te falei, eu tenho aí um background bem forte com a música, né? Devido à minha história familiar e já ter trabalhado com estúdio de vídeo também, com YouTube. Então a gente está conseguindo fazer com que artistas, mesmo que estejam fora do padrão, como a gente falou, consigam alavancar. E, poxa, vai ser um prazer fazer qualquer coisa para alavancar a sua música, que eu sou, acho que, um dos maiores fãs. Gratidão, vamos fazer. E vamos fazer, sim. Legal. Gente, acho que vamos encerrando por aqui. A gente mantém o convite para acessar as redes do Alê, acessar o YouTube, tem vários clipes legais, acessar o Spotify, que está cheio de coisa boa, tem álbum completo, tem álbum, né, voz e violão, tem um álbum super produzido. Mãe d'Água, para mim, é uma obra sua que, assim, primordial, ficou uma coisa impecável mesmo, parabéns. E até hoje eu escuto, apesar de já ter sido lançado faz tempo, né? Até hoje, acredito que todo mundo que já teve contato com alguma coisa do meio da Ayahuasca, do Santo Daime, até do Umbanda, já escutou a Lady Maria. Então acompanhem, que é uma fábrica de coisa boa, sempre tem coisa nova saindo. E é um prazer estar com você aqui, escutar suas músicas e poder compartilhar um momento como esse. Obrigado, Beto, pelo apoio. Vamos seguindo juntos. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like, ativar o sininho, tudo isso que ajuda muito, né? Todo esse trabalho que a gente faz é sempre potencializado por ações simples, que se você, claro, tem que ter gostado. Se gostou, ajuda, manda um comentário, pode perguntar, né? Mandar pergunta aí para o Alê, recomendação de música, falar sobre o que você gostaria de escutar nos shows, e assim a gente vai seguindo.
Obrigado e até mais. Obrigado, Ale. Obrigado, André. Poxa, prazer. Prazer.